Boa noite. Quedas e fraturas em idosos é uma situação comum na sociedade moderna brasileira e mundial. Causa sequelas no aparelho locomotor. Para a discussão desse tema, do tema quedas e fraturas em idosos, o programa Saúde Marília convidou nessa noite o professor Valdeci Oliveira Santos Rigolin, professor da disciplina de geriatria da Faculdade de Medicina de Marília, AFAMEM. Professor Rigolin, mais uma vez conosco aqui no Saúde Marília, o nosso boa noite. E a nossa primeira pergunta: a incidência de quedas nos idosos no Brasil e no mundo tem diferença? Boa noite. Boa noite, Milton. Agradeço a oportunidade de estar abrindo aqui esse tema. De 2010 nós vamos, espero que até final de outubro a gente esteja rodando aí um mutirão em Marília, nas unidades básicas, através de programas de prevenção de quedas. Então eu agradeço já em nome de todo esse programa, de todas as pessoas que eu estou convidando a trabalhar junto à disciplina de geriatria, com o programa de prevenção de quedas, essa oportunidade de estar vindo hoje aqui no programa Saúde Marília, para quem sabe a partir daqui abrir outras oportunidades para trazer o tema de discussão, que é um tema importante, que pode ser trazido de forma através de campanhas ou através de chamados de estatísticas. Mas eu tenho visto, Milton, que toda vez que você apresenta estatísticas, inicialmente vou dar uma aula e apresento a estatística de que o país está envelhecendo, a população idosa está aumentando e que o Brasil já não é mais um país jovem, assim, mas a gente tem a sensação de que não convence muito, a sensação que não dá impacto. Quedas, por exemplo, queda seguida de fratura, se eu der a primeira estatística, que a queda seguida de fratura em Marília chega de 27% a 30% de fraturas de colo de fêmur, também esse número parece que não assusta. Então dá a impressão que eu tenho que associar um outro número, que a meta, o ideal é que se um idoso cair, que o risco dele ter fratura que chegasse a 2% a 3% só. Mas não, nós chegamos a quase 30%. Em Marília e região. Nos dados do DataSUS, que a cidade que chegou com índice menor, chegou a 17%, que foi Prudente. Que eu também não conheço a notificação de Prudente. Mas chegou a 17%, e 17% também é muito. Então, qual é a conclusão de impacto que a gente tira? É que se o idoso cair, a chance dele ter fratura de fêmur é muito grande. Então, os agravos, isso eu estou falando de fratura de fêmur, existem outras consequências nas quedas. Professor Rigolin, quais seriam as causas? Por que os idosos têm essa alta incidência de quedas e, consequentemente, mais fraturas? Mais fraturas. Então, a resposta, de forma bem objetiva, é porque eles caem mais, o idoso cai mais, tá? Então, essas perguntas foram feitas, por que eles caem mais? Aí, antes de começar o programa, eu estava conversando com o cameraman, com o Eduardo, a sua função dele é... Produtor. Então, todos eles foram listando o número de por que o idoso cai. Eles foram falando, o idoso cai porque tem um reflexo mais lento, raciocínio mais lento, ele sente as pernas mais fracas, ele fica mais frágil. Então, são as causas chamadas causas intrínsecas. Cai a pressão, ele enxerga menos, ouve menos. Então, são causas que é própria do envelhecimento. Junto com isso, para agravar, para piorar a situação, tem as causas ambientais. Que ele cai, essa pergunta, aonde que ele cai mais? Foi respondido também, ele cai mais dentro de casa. Então, dentro de casa tem o cachorro, que é
ele tropeço na corrente do cachorro, ou ele tropeça perto de casa, ou ele tropeça no tapete, ou ele cai dentro do banheiro, ou o piso escorregadio, as calçadas, aí fora de casa, o ambiente externo, as calçadas com defeitos, as ruas com defeitos, na travessia, o risco do idoso como pedestre. Então tem essas causas ambientais. Está bem documentado que ele cai mais, 30% dos idosos eles têm uma média de uma queda por ano. E quanto mais cai, maior o risco de cair. É uma das perguntas que você tem que fazer, que é importante, que o meu objetivo é trabalhar isso o ano todo, através de capacitação, é perguntar para eles, treinar os profissionais a lidarem com essas perguntas, quantas vezes ele caiu nos últimos 6 meses. Que essa resposta, se ele caiu, tem lá um dado, por 6 vezes, uma vez por mês, ele aumenta gradativamente, progressivamente, o risco de cair. Então é mais um fator. As quedas em geriatria, para nós geriatras, ela é usada como termômetro de saúde. Então, se o idoso cai mais, aquele idoso que cai mais, ele tem mais doenças. Por exemplo, a doença de Parkinson, que essa semana tem a campanha aí, coordenada pelos neurologistas, sabe que o doente de Parkinson cai mais. O doente de Alzheimer, quem acompanhou os últimos 12 anos trabalhando em termos de campanha, viu que nos dados, uma das preocupações com o doente de Alzheimer é que ele cai mais. Quando eu trabalhava com Alzheimer, era uma das coisas. Continuo trabalhando com Alzheimer, mas não em termos de campanha. Em termos de campanha, o que acontece? Trazendo esse tema para vocês, que a quedas incorpora todos os idosos. Todo idoso tem o risco de cair. E aquele idoso saudável, que pratica esporte, que caminha, esse idoso ele tem menos risco de cair. Só que esse idoso, ele tem a prática de atividade física, previne quedas, os exercícios labirínticos, previne quedas, tudo isso são evidências demonstradas. Só que ele entra num outro grupo, que é dos idosos mais audaciosos, chamados mais abusados. Esse idoso, ele corre o risco de cair por imprudência. É aquele idoso que sobe o telhado, que sobe num banquinho para alcançar um objeto no guarda-roupa. Então esse também aumenta o risco de cair. Então eu respondi parte da sua pergunta. Se eu lembro, você perguntou, e o que acontece quando ele cai também? As consequências da queda são as fraturas. É a fratura. Notadamente. Notadamente a fratura, se enumerar a fratura de colo de fêmur, traumatismo de crânio, a fratura de fêmur, seguida porque o risco dele ter osteoporose é grande. Então ele vai se seguir, queda seguida de fraturas. E os queda seguido de medo do próximo a queda vai seguir, ele pode ser uma consequência, é o isolamento social. Que ele pode ficar com medo de cair de novo, aí ele se isola, aí ele evita a participação de grupos, de alguma outra atividade, e ele pode deprimir. Professor Rigolim, podemos imaginar também que as quedas e fraturas na sequência, como sequela em idosos, as quedas podem denotar também envolvimento do sistema cardiovascular ou neurológico, essas causas como determinantes nas quedas? Sim, como o Dr. Milton já entrou também em outras esferas, que é cardiovascular ou neurológica, eu gosto sempre vamos começar então pelo fim, a resposta pelo fim, dizer que é multifatorial, são vários fatores que podem levar o idoso à queda. Se eu começar dizendo que são todos os fatores orgânicos ou psíquicos podem levar a quedas, em relação ao coração, uma causa importante de queda são as bradiarritmias. Então, o idoso que começa a ter uma alteração no ritmo cardíaco, então ele faz baixo débito,
ele não consegue manter os níveis pressóricos, ou a chamada desautonomia. Então essa resposta fica um pouco mais específica para o leigo, mas para o aluno, para o estudante de medicina, para os colegas, para os cardiologistas, sabe muito bem que uma das causas que ele encontra, se chega um paciente, um idoso, num consultório de um cardiologista e que está caindo, a primeira hipótese que eles fazem é a de baixo débito, de pressão baixa. Mas para o leigo, é facinho também de identificar, é aquele idoso que está deitado e você coloca ele sentado, ele desfalece. Ele não consegue suportar, manter a pressão, níveis pressóricos de 12/8. Ele cai, ele tem uma pressão deitada de 13/8. Quando você coloca ele sentado, ele tem uma desautonomia, a pressão cai para 10/6. Aí ele tem um desfalecimento, fica branco, pálido. E se você colocar em pé, ele corre o risco de cair. Esse é um sinal, um exemplo de uma causa cardíaca. De uma causa neurológica, os quadros de ausência, o paciente com AVC, o AVC seguido de queda, ou então o paciente mesmo que foi vítima de uma isquemia cerebral e ele não teve sequela, aquela sequela que todos conhecem, que fica hemiplégico, fica com defeito no braço, defeito nas pernas, mas eles são pacientes idosos que ele fica com uma sequela labiríntica. Ele tem uma sequela no labirinto, e o labirinto é o principal órgão responsável pelo equilíbrio. Ele tem uma instabilidade da marcha. Ele fala para você assim: doutor, eu tenho dificuldade para manter o equilíbrio, eu sinto que vou cair, eu tenho tontura. A queixa de tontura pós AVC e com provável sequela de labirinto é muito comum, e tem a sequela também, tem as queixas também de tontura idiopática, os pacientes que têm tontura. É incrível, Milton, a quantidade de pacientes com queixa de tontura no ambulatório de idosos. Não precisa ser só ambulatório de geriatria. Paciente idoso que passa no ambulatório do otorrino, da neuro, do clínico, do cardiologista, ele tem queixas de tontura. Um ambulatório de idosos, só idosos, você encontra estatisticamente na faixa de 80% a 90% de queixas de tontura. E mais grave, que é um desalento para nós médicos, que nós não sabemos o que fazer com essa tontura. Que não tem um medicamento específico que resolve essa tontura. Aí a gente busca alternativas no consultório de geriatria, a gente busca alternativas eu posso falar o nome da substância aqui, é conhecido o ginkgo biloba, às vezes ajuda, melhora chiados no ouvido, tem evidência médica que melhora esses chiados, e os exercícios. E tem evidência científica mostrando que os exercícios labirínticos, os exercícios de prevenção de quedas, eu espero que gostaria de fazer um teste, um desafio aqui para mim mesmo, na mídia, nos programas que eu trabalho de orientação, se até outubro eu conseguir convencer as pessoas que exercícios labirínticos, exercícios específicos para prevenir quedas funcionam. Na literatura diz que funciona. Na minha experiência do consultório, tenho tido algum sucesso. Os pacientes ficam mais, como diz, mais firmes, passam a andar melhor, eles passam a ter mais equilíbrio. Então eu tenho esperança através de campanhas, de dar essa mensagem, que eles passam a ter aderir a essas orientações. O programa Saúde Marília está discutindo nessa noite o tema quedas e fraturas em idosos, com a presença do professor Valdeci Oliveira Santos Rigolin, docente da disciplina de geriatria da FAMEMA. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir.
Voltamos com o programa Saúde Marília com o tema Quedas e Fraturas em Idosos, com a presença do professor Valdeci Oliveira Santos Rigolin, docente da disciplina de Geriatria da FAMEMA. Professor Rigolin, agora no segundo bloco, como diminuir essa incidência tão elevada no Brasil? Eu penso, eu nem consigo pensar em termos de Brasil. Agradeço assim, a pergunta. Em termos de Brasil, vamos passar para Marília. Então, esse ano, a proposta, peço até a gentileza das pessoas que entendam que eu não deixei de trabalhar com Alzheimer ano passado, ano retrasado. Foram 2 anos trabalhando com a doença de Alzheimer e os resultados foram bons. Foram resultados visto que, em formas de campanha, a gente devia concentrar esse ano nesse grande tema, um tema muito amplo e que abrange maior número de pessoas, também com grande impacto nas famílias, que são as quedas. E isso inclui os pacientes de Alzheimer. E a forma de atingir a Marília e região, o que eu fiz, já que você fez a pergunta para o Brasil, o projeto esse ano de trabalhar, nós vamos chegar até Pompeia, Penápolis, Garça e talvez outras cidades que a gente conseguir aqui através da Regional da Saúde, com a coordenação da Isabel, no município com a enfermeira Isabel, com a enfermeira Valéria, tentar ampliar isso para as unidades básicas de saúde, unidade de saúde da família, para que os profissionais da saúde trabalhem essa preocupação. Então, através desses programa que eu acredito e tenho desenvolvido esses anos todos na minha experiência, se as pessoas lá do Ministério que estão preocupadas de baixar esse índice de 27%, 30% de fraturas de fêmur por quedas, que eles têm essa meta, baixar para 2%, e se nós também aqui em Marília e região, em Pompeia é através da Denildes, que já é uma pessoa que trabalha também no grupo lá de familiares cuidadores, através desses programas, reuniões, através de reuniões de treinamento com os familiares e idosos com riscos de quedas, esses programas são capazes de dar impacto de mudança de comportamento de risco de cair, mudanças de hábitos, pessoas que não têm a prática de atividade física passam a desenvolver atividades físicas, trazer para Marília e região. Marília, nós sabemos que existe grupo de Tai Chi Chuan. Os praticantes de Tai Chi Chuan talvez já saibam disso, mas a população talvez não saibam que a prática de Tai Chi Chuan foi estudada e foi demonstrada que ela evita quedas. Mas aí, daqui a pouco nós estamos aí fazendo a apologia ao Tai Chi Chuan e as pessoas falam, eu não gosto de Tai Chi Chuan, eu não vou praticar, isso é coisa... o Tai Chi Chuan, quem não conhece, como se fosse uma luta marcial, tudo em câmara lenta. Então, não precisa praticar Tai Chi Chuan, mas os exercícios para prevenir quedas, eles são exercícios que parecem tão ineficazes, assim, quem faz atividade física, ela mesma não percebe ali no dia a dia que está desenvolvendo, mas no passar dos anos, no longo tempo, na prática, se você praticar todos os dias, por 3 semanas seguidas, isso também já foi estudado, foi visto que quem começa, o difícil é começar. Mas depois que você começa a prática de atividade física, a prática de alongamento, exercícios em casa mesmo, ou antes do banho, de alongar a musculatura das pernas, do pescoço, dos braços, do equilíbrio,
depois que você começar a caminhada periódica, se você manter 3 semanas seguidas, o organismo ganha, o cérebro recebe a informação através de substâncias chamadas endorfinas, que são neurotransmissores, e aí o indivíduo passa a praticar. Todos os dias ele cria o vício, o hábito, a rotina, ele passa a aderir a essa atividade. Então essa é a mensagem, que eu acho que isso, eu acredito que isso vai prevenir quedas. Professor Regolin, e nos lares dos idosos, o professor entende que a mobília é adequada aos idosos? A indicação da ergonomia, enfim, como é que nós podemos minimizar alterando a mobília nos lares dos idosos? A pergunta, o meu foi direto no ponto, né, que é dentro de casa. Então, eu nem sei se você viu a estatística, mas 70% das quedas dos idosos é dentro de casa. E aí a grande preocupação, as mobílias, os tapetes, os móveis. Então, quem conhece uma casa de idosos, principalmente onde mora só o idoso, sabe que os móveis estão lá, como diz, imexível, né? Que você não mexa porque está do jeitinho que ele gosta, do jeitinho que ele acostumou durante toda a vida. Só que esse jeito que está distribuído as mobílias, os móveis, a distribuição é de risco, porque ele está, aquelas mesinhas de centro, aquilo é um perigo, né? Derruba mesmo, idoso, a saída, até o criado mudo, que podia às vezes ser um criado mudo de menos riscos, ele é cheio de coisas, cheio de objetos, e os porta-retratos, que é excelente, é muito interessante, muito nostálgico ver a quantidade de porta-retratos, de guardar lembrança dos netos, e só que a mesma mobília que serve para decoração, ela é usada também para apoio. Então se dá para representar aqui, ele passa e já usa a mobília como apoio para andar. Esse movimento é um movimento de alto risco. Então era interessante que a casa tivesse livre de chamadas barreiras arquitetônicas, né, que não tivesse tapetes, que o piso não fosse escorregadio, que o banheiro tivesse barras de apoio para a hora do banho, e tivesse um banco, uma banqueta especial, segura, no chuveiro, para que ele possa tomar o seu banho e sentar no momento de fadiga, onde ele usa a água quente do chuveiro para aliviar as dores, as tensões, às vezes da artrose, que leva a tensão na musculatura. Ele pode correr risco de cair durante o banho, que próximo do vaso também, que tivesse barras de apoio, que o momento de usar o banheiro é um momento de esforço físico, de alto risco, mais o piso molhado também é um momento de risco de cair, e as quedas dentro do banheiro são de grandes traumas, são devastadoras, porque ele cai, e tem o famoso bidê nas casas de idosos, muito antigo, que ele serve como estorvo. O bidê, ele não é higiênico, o idoso corre risco de mais um tropeço, né? É interessante, eu sugiro que as famílias conversem com seus familiares idosos na retirada do bidê, retira o bidê e instale a chuveirinha ducha higiênica, por isso que é mais higiênico, vai tornar um banheiro limpo, mais fácil de fazer a limpeza, menos risco dele tropeçar, mais fácil dele fazer a higiene. Isso tudo torna um banheiro mais seguro, e mais as suas barras. E dentro de casa, lembrar da luminosidade. Essa era a pergunta que eu ia fazer ao professor. Sim. Percebemos nos lares dos idosos, com o envelhecimento há uma diminuição da acuidade visual, mas há também nos lares dos idosos uma deficiência na iluminação. Gostaria que o professor comentasse essa relação entre menos luminosidade e maior número de quedas. Sim, isso foi estudado, o Milton estava engatilhado ali essa pergunta. Nós dois trabalhamos na FAMEMA,
e sabemos que os alunos do PBL e da Unimar também, o aluno ele pegou o bonde da medicina baseada em evidência. Então, o aluno gosta de prescrever medicamentos que têm evidência e nós gostamos também que os nossos pacientes estejam tomando medicamentos que estejam em evidência científica demonstrada que funciona. E não achar que eu achar que funciona, mas que a literatura mostrou que funciona. É o caso da luminosidade. A luminosidade foi estudado e é baseado em evidência que ela previne quedas. Então é muito importante essa orientação, que deixem a luz acesa durante a noite, uma luz do corredor, para que se o idoso levantar com acesso ao banheiro, que ele tenha um acesso já com a luz, para ele poder chegar ao banheiro. E as casas que têm a luminosidade baixa, lembrar que os familiares devem ir e procurar essa história de que tem que economizar a luz, não vale para idoso, não deve economizar luz em casa, deve manter sim um ambiente claro de luminosidade ou no trajeto, ou a luz baixa, né, para não ofuscar a vista do idoso, não ofuscar principalmente no período noturno, porque a luz, você dormir com a luz acesa vai prejudicar o sono do idoso. Então tem que ter a luz adequada durante a noite para ele poder ter esse risco, evitar esse risco. E mesmo durante o dia, corredores escuros. Queria contar um exemplo que é assim, a questão da visão. Exemplo, quando o idoso caminha dentro de casa, o reflexo do piso pode atrapalhar. Por exemplo, pequena saliência em um degrau, se ele não tiver aquela marca de luminosidade, aquela faixinha amarela, ele confunde o degrau, porque a visão, essa acomodação da visão, ele perde, a acomodação é mais lenta, por isso que ele confunde e tropeça. Se vocês quiserem fazer um teste em casa, pegue uma caneta, tampe o olho e faça esse exercício. Vocês observarem como é que você perde essa referência. Professor, além da mobília, que o professor já comentou, da importância, da luminosidade, e a visão do professor em relação também ao piso. Muitos lares, nos idosos aí, acontece um piso escorregadio. Isso também aumenta a incidência de quedas nesses lares dos idosos. Sim, as lajotas, né, você vê nas casas. Eu tenho visto que é mais preocupante, assim, eu tenho visto fora também, eu vejo aquelas calçadas bonitas nos bairros, bonitas, lisinha, então é bonita. Então as pessoas colocam piso frio nas calçadas. Eu não sei do ponto de vista jurídico, acho que no Brasil as pessoas estão atrás de perseguir pessoas por erros, mas eu sei que nos países desenvolvidos, se você deixar neve na calçada, você é processado por isso. Aí no Brasil, eu não sei o que acontece com as pessoas que colocam piso frio na calçada e você pode cair numa calçada dessa com chuva. E dentro de casa, as pessoas caem com pisos frios, lajotas, água. Então, é o modelo para cair. Piso frio e água. Está feito. E aí, dentro de casa, as pessoas, as idosas, querem a casa bem limpinha, bem cuidadinha. Aí, piso frio, água e sabão. Está feito um modelo para derrapar mesmo e com um risco muito alto. Esse modelo é um modelo para cair em casa. Apesar, mesmo com esses riscos todos, os idosos têm caído muito dentro de casa, mas têm caído mais dentro do banheiro e dentro de casa. Então talvez os idosos não se arriscam tanto na ir fora quando ele vai para as senhoras, quando vão lavar a área externa da casa, acho que elas já vão bastante tensa, né, e prontinha ali com o rodo pronto para se prevenir das quedas. Eu não tenho dado aqui para te trazer agora
os índices de quedas em casa, dentro, eu não tenho de cabeça aqui, dentro do banheiro, dentro de casa e no arredor de casa. Eu não tenho esse índice. Mas essa diferença deve responder a sua pergunta em relação ao piso frio. Por ser E essa história de acreditar que você comprar um piso que ele é antiderrapante, talvez essas pessoas que instalaram esse piso na calçada, quem vendeu como antiderrapante. E não existe. Eu não conheço esse piso antiderrapante. E os pisos antiderrapantes que eu sei que já vi em showroom, ele é muito caro, acho que não tem acesso para nós no Brasil. Que piso antiderrapante é pedra. As pessoas devem usar as pedras, né? As pedras, elas costumam... Então, talvez o preço desse piso antiderrapante é um piso que chega próximo da pedra. Então, talvez pelo preço, as pessoas devem, entre a pedra e o piso, devem escolher a pedra, que às vezes sai mais barato. Estamos chegando ao final do Saúde Marília. Deixamos o professor Rigolin para suas considerações finais, inclusive com relação à campanha Quedas e Fraturas em Idosos para o mês de junho. Assim, eu peço assim, a gentileza, a compreensão de que, por que tão precipitada, que a data de prevenção de quedas é 21 de junho e a data de prevenção de osteoporose é 20 de outubro. Então antecede muito, mas eu agradeço esse momento do programa do Saúde Marília, que vamos pensar que esse programa é a abertura de um trabalho, de um programa que possa sensibilizar as pessoas e as equipes de trabalho e abrir assim para 2010 essa preocupação para o ano todo e assim, quem sabe, a gente ficar o ano todo trabalhando esse tema, a gente pode atingir o maior número de pessoas a se preocuparem com isso, porque é um tema que envolve, vocês viram, estava há poucos segundos falando de pedra, de calçada, de piso, é porque quedas em idosos é um síndrome que envolve o ambiente, envolve a sociedade, as escolas, as profissionais de saúde, as profissionais da área de arquitetura, envolve toda a sociedade. Então, é um tema de grande impacto social e comunitário. Então, está aí a importância de abrir assim, antes que chegue o mês de junho. E lembrar que coincide com a Copa do Mundo, essa data, e com as eleições que estão aí. Então, acaba dispersando. Então, é uma forma de não dispersar tanto a preocupação com o tema. O programa Saúde Marília discutiu nessa noite o tema Quedas e Fraturas em Idosos, com a presença do professor Valdeci Oliveira Santos Rigolin, docente da disciplina de Geriatria da FAMEMA. Temas e sugestões podem ser enviados à produção do programa. Anote o e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa Saúde Marília acontece com o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.